Bom dia, meninos! Estamos de volta com a nossa aula 2 nesse formato online por conta dessa pandemia de coronavírus. Professor Paulino, da disciplina de Segurança no Trabalho, espero em Deus que vocês estejam tomando cuidado com essa miséria desse vírus que está por aí solta, tá? Por favor, fiquem atentos às recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde para que nós possamos passar por esse período ileso, ou seja, sem sofrer nenhum dano, sem pegar essa maldita doença. Tudo indica que se nós continuarmos assim, que dia 4 a gente volta com as aulas presenciais. Mas até lá, nós vamos adiantando algumas disciplinas, que a gente não sabe se a gente volta dia 4. Mas se acontecer, nós já adiantamos uma grande parte da aula da disciplina de Segurança no Trabalho com essas aulas online. Vamos começar? Hoje a aula é um pouco mais complicada, tá? Por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre legislação. E legislação é sempre um tema bem polêmico. Vamos lá? A nossa aula de hoje, ela versa sobre o tema noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde do trabalho. Lembre-se, a aula de hoje não é sobre leis. A aula de hoje é sobre aspectos legais com relação à segurança e à saúde no trabalho. Para isso, é imprescindível que a gente fique atento a alguns termos. Por isso que é legal a gente pegar essa aula gravada e ouvir 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias. E aí, a gente marcar um momento, como eu falei, para a gente promover um bate-papo sobre essas aulas, né? Sobre esse andamento nosso nessas aulas. Como é que a gente poderia fazer para que ela ficasse melhor, tá? Bom, como eu tenho o hábito na sala de aula, a gente sempre começa as aulas fazendo uma atividade em sala. Me perdoem, mas eu não lembro em qual número nós paramos, mas quem é atento aí, e eu espero que sejam vários dos meus alunos, eles sabem que essas aulas estão numeradas e vocês sabem o número delas, tá? Essas atividades em sala, elas vão valer um ponto. Lá no final do semestre, elas vão ser pontuadas. Se eu não me engano, nós combinamos 15 pontos para esses cadernos. Então lembrem-se, eu preciso fazer as atividades mesmo estando em casa. Óbvio que na sala de aula a gente faz antes de começar a aula da disciplina, perdão. Mas aqui, por ser um modelo diferente, eu vou fazer assim, eu vou explicar a atividade. Está gravado, né? Depois você volta, ouve novamente o professor e aí resolve essas atividades. Tranquilo? Cuidado para responder exatamente o que o professor está pedindo. Como ele sempre diz, a gente tem que ficar atento ao que o professor pede para que a resposta seja proporcional ao que ele pediu. Vamos lá. Essa atividade em sala, que eu até brinquei e coloquei para fazer em casa, porque ela vai ser feita em casa, mas ela conta como atividade de sala. Tranquilo? Vamos à primeira questão. Bom, como sempre, ela vai ser feita individualmente, tá? Ou seja, cada um faz o seu, porque nós estamos isolados socialmente. A primeira questão é bem simples. Eu queria que vocês conceituassem CLT. Aí já vem aquela pergunta, o que é CLT? Uma coisa é conceituar, outra coisa é decodificar. Por exemplo, quando eu digo conceitue CLT, eu não quero saber o que significa CLT. Eu quero saber o que é CLT. O significado já está aí. Consolidação das leis trabalhistas. Eu quero saber o que é essa consolidação das leis trabalhistas. O que é que ela diz? Isso vai para o caderno, tá? Segundo, vocês vão diferenciar ato lícito de ato ilícito. Isso aí é fácil. O que é uma coisa ilícita? O que é uma coisa ilícita? Perdão, porque houve um erro de digitação aí e saiu 2 atos lícitos. O primeiro é ato lícito, o segundo é ato ilícito. O professor engoliu um i aí, tá? Como eu falei na sala de aula, o i tem som de negação. Vou repetir. Há um erro de digitação nessa segunda informação. Diferenciar ato lícito de ato ilícito. Ok? Diferenciar ato lícito de ato ilícito. Foi só um erro de digitação do professor. Isso acontece nas melhores famílias. Terceiro, caracterizar uma situação de omissão. Lembra, a gente vai no dicionário, procura o significado de omissão e vai caracterizar. O que é caracterizar, professor? Explicar uma situação de omissão no trabalho, com relação à segurança no trabalho. Vocês podem citar um exemplo de um acidente em que a pessoa omitiu os fatos desse acidente. Fica a critério de vocês. Mas lembrando que é relativo a acidente no trabalho, hein? Caracterizar uma situação de omissão relativa ao acidente de trabalho. Quarta, caracterizar uma situação de ação. Aí já é o oposto.
Eu vou caracterizar anteriormente uma situação de omissão e agora uma situação de ação. Como é que eu devo agir quando acontece um acidente de trabalho? Uma situação específica que envolva ação e uma situação específica que envolva omissão. Primeiro, a gente procura no significado dessas duas palavras. No dicionário tem, no Google tem também o que é omissão e o que é ação. Aí vocês vão caracterizar uma situação que envolva, acidente de trabalho. Uma situação de omissão e uma situação de ação. Tranquilo? Qualquer dúvida, volta e ouve o professor de novo. Caracterizar uma situação de omissão em um acidente de trabalho. Caracterizar uma situação de ação em acidente de trabalho. Tranquilo isso, né? Quinta, e mais fácil, diferenciar dolo de culpa. O que é dolo e o que é culpa, a gente vai diferenciar. Cuidado, hein? Quando o professor pede diferenciar, não é para dizer o que é um e dizer o que é o outro, não. Isso aí é conceituar. Eu quero saber o que é que diferencia uma coisa da outra. São duas questões de diferenciar aí. Ato lícito de ato ilícito, porque o professor engoliu o i, devia estar com fome na hora que digitou. E o segundo, diferenciar dolo de culpa. De novo, são termos legais, ou legalistas, como queiram, das leis, mas eu queria que vocês utilizassem em situações de acidente de trabalho. Tranquilo? Porque a nossa disciplina é segurança no trabalho. Nada de pegar ato lícito, não roubar. Ato ilícito, roubar. Não é isso que eu quero, não. Eu quero situações de ambiente de trabalho. Situações reais. Estamos entendidos, senhores? Espero que sim. Agora sim, nós vamos entrar na nossa aula propriamente dita, porque ali é só atividade para a gente ir aquecendo os neurônios. Noções sobre legislação trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde do trabalho é a nossa aula de hoje. Bom, primeiro a gente vai pensar assim, o que seria do comportamento humano se nós não tivéssemos regras? Imagine se não existissem regras com parâmetros para o ordenamento jurídico. Como seria o mundo? Todo mundo fazendo aquilo que bem deseja, todo mundo fazendo o que quer. Eu tenho uma impressão, que isso é uma questão pessoal, que a raça humana teria desaparecido. Aí o ordenamento jurídico ele criou dois termos, que são os atos lícitos e os atos ilícitos. Olha a nossa primeira questão lá, diferenciar um do outro. Vamos primeiro para o ato lícito. O que seria um ato lícito? Bom, o lícito é que se encontra em conformidade com a lei, de acordo com os princípios do direito, em que há justiça, que se permite o permitido. Vamos pensar, o que é lícito é tudo aquilo que é certo, de acordo com a lei e não com o que eu penso. Lembra que as pessoas falam assim, isso é certo e ninguém fala, depende. Não, o que é legal é lícito. Por exemplo, nós vamos dirigir. O que é necessário para que você dirija uma carteira nacional de habilitação? Mas eu sou motorista há 200 anos, preciso de carteira de habilitação. Sem carteira de habilitação, você não é motorista, você está fora da lei, ou em não conformidade com a lei, ou está ilegal. Trabalho, o que é necessário para exercer a profissão de vocês? Um certificado de conclusão de um curso com autorização, ao termo, com autorização do MEC. Eu não posso pegar qualquer certificado assinado em qualquer esquina, ou chegar lá em casa, imprimir um certificado e assinar. Esse certificado ele vem, vocês vão receber um diploma do CETEC, com o número que foi autorizado pelo MEC para o funcionamento deste curso, o que diz que esse curso ele é legal, ele está em conformidade com a lei. O que é estar em conformidade com a lei é um ato lícito. Tranquilo? Sobre atos lícitos. Agora vamos para o outro lado da moeda, que são os atos ilícitos. O que seria ilícito? Aí a gente pode pensar assim, é o oposto de lícito. Não, ele é contrário à lei, ilegal, que se opõe aos princípios morais. É um comportamento ilícito. Vamos pensar o que são princípios morais. É tudo aquilo que rege a sociedade. Tudo que se opõe aos princípios morais é chamado de comportamento ilícito ou ilegal. Por exemplo, usar drogas é certo? Não, é errado. Professor, mas tem as drogas lícitas. O que são drogas lícitas? Lícitas são aquelas permitidas pela lei. Mas a gente sabe que é droga. Quem bebe sabe que se você exagerar na cachaça, você vai estourar seu fígado.
você vai estourar seu rim. Então você tem noção do que você está fazendo. O cigarro, quem fuma, sabe o que o tabaco faz. Dá câncer, dá impotência, dá várias doenças. É um ato lícito, porque a lei permite que você fume, mas a lei diz que você, ao comprar cigarro, ao consumir álcool em excesso, vai provocar doença. O que seriam os ilícitos? São aqueles que são contrários à lei. Por exemplo, eu posso fumar cigarro, mas eu não posso fumar maconha. Por que eu não posso fumar maconha? Porque maconha é considerada droga ilícita. Sendo uma droga ilícita, ela é ilegal. Sendo ilegal, eu corro o risco de ser preso. Porque ele vai infringir, os princípios morais. O que é que o princípio moral diz? Que primeiro vem o meu direito, mas ele para próximo do direito do outro. Eu não posso invadir o direito do outro. Então isso é o que a lei diz. Cuidado com atos lícitos e atos ilícitos. Por exemplo, o que é ilícito? Você ir no médico com a dor de cabeça e pedir um atestado de uma semana. Para você ficar uma semana em casa sem trabalhar. Isso é um ato ilícito, cometido por duas pessoas, por você e pelo médico. Como é que um médico irresponsável fornece um atestado de 8 dias por uma dor de cabeça? Ele vai colocar o que lá no CID, que é onde vem discriminado a doença que a pessoa teve. É um ato ilícito, mas isso já refere à segurança do trabalho. O que é ilícito em segurança do trabalho? A gente trabalhar sem equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletivo. A gente ir trabalhar sem ter noções de segurança, sem um ambiente seguro, sem instruções. Isso é ilícito. Isso é ilegal, isso é contrário à lei. E a gente vê isso cotidianamente. Professor, a culpa é das empresas. Não, a culpa também é minha, porque eu não reivindico das empresas que elas mudem esse comportamento ilícito. Eu até permito que elas façam isso. Essa questão de lícito e de ilícito, ele é bem complicado, porque todo mundo tem um discurso legal, ou seja, de que só comete coisas lícitas, mas que na verdade cometem coisas ilícitas também, ok? Lícito é aquilo que é legal, ilícito é aquilo que não é legal, que é contrário à legislação. Eu espero que vocês tenham compreendido, porque a nossa próxima discussão envolve também essas questões, tá? De conhecimento de licitude e de ilicitude. Vamos ver o que é? Vamos descobrir. Bom, nós vamos falar agora sobre ação e omissão, sendo analisada por dois aspectos, o doloso e o culposo. São as questões também lá do início da nossa aula. Eu tenho duas imagens aí que são autoexplicativas. Na primeira imagem, a da esquerda, nós vemos o que parece uma equipe de resgate, resgatando um corpo no matagal. Percebem? Isso aí configura uma ação. As pessoas foram salvar o acidentado. Então houve uma ação. Lembrando que a ação deve ser promovida em resgate de acidentados por pessoas com conhecimento mínimos de primeiros socorros. Se eu não tenho nenhum conhecimento de primeiros socorros, eu chamo alguém que tem. Professor, mas a lei diz que a gente tem que salvar as pessoas. Tá, mas você pode matar tentando salvar. O que é recomendado? Se você não tem noção nenhuma, você sinaliza e pede ajuda. Sinaliza o espaço e pede ajuda. Se houver a possibilidade de checar os sinais vitais da pessoa, e qualquer pessoa consegue fazer isso, basta você encostar para ver se está respirando, tentar medir a pulsação. Isso é simples, você pode fazer. Mas nada de remover a pessoa. Nada de mexer com o corpo da pessoa. Isola a área, sinaliza e pede socorro. É assim que funciona a ação às pessoas que sofreram um acidente. Seja de trabalho, de trânsito, na rua, o primeiro passo é esse. Mas se eu tenho conhecimento, e quem trabalha em empresas grandes sabe, a gente precisa ter noções de primeiros socorros. Tá? Inclusive no curso de vocês devem ter uma aula rápida sobre isso, porque vocês precisam ter esse conhecimento. Mas lembrando que nós não somos médicos, nem socorristas. A gente consegue mensurar se uma pessoa está viva ou morta e consegue agir. A segunda imagem, a da direita, eu sempre digo para todo mundo que essa é a cena da vida moderna. A omissão. Tem uma pessoa se afogando e você tem 5 pessoas filmando o afogamento. Ninguém tomou uma atitude de salvamento. Ninguém promoveu uma ação. Aí fica assim, mas eu não sei nadar, mas eu não sei o que fazer. Ao invés de ficarem 5 pessoas filmando a desgraça alheia, eles poderiam socorrer essa vítima. Ou como o professor falou anteriormente, se dos 5 aí ninguém soubesse nadar, a gente poderia pelo menos usar os celulares ou os smartphones, para chamar socorro.
para pedir que alguém viesse atender essa criatura que está agonizando. E na verdade eles vão apenas filmar e postar em suas redes sociais. E vão encontrar pessoas do mesmo nível delas que vão pegar essa filmagem e vão reproduzir. Por isso que eu não gosto de compartilhamento dessas imagens de acidentes, de tragédias, porque ao invés de estarem ajudando as pessoas, a gente fica filmando essas cenas. E agora a gente vai discutir isso sob a perspectiva legal. O que é que a lei diz com relação a dolo e o que é que a lei diz com relação à culpa? Tranquilo até aqui, meninos? Eu espero que sim, tá? Mais dúvida a gente vai tirar no finalzinho da aula. O que seria dolo? Essa é a primeira pergunta. O que seria dolo? Óbvio que eu botei uma imagem aí de um assalto, né? E a gente não está livre disso no nosso ambiente de trabalho, mas dolo tem um conceito simples. Intenção deliberada de defender o direito ou de ocasionar prejuízo a outro. O dolo é quando há intenção. Aí você vê, eu ouvi falar de homicídio doloso, é quando a pessoa tem a intenção de matar o outro. A dolo se aplica à ação ou à omissão, naquele caso anterior? Pensem um pouquinho. Dolo vai se aplicar à ação ou à omissão? Aos dois. Porque o ato é doloso quando a ação ou omissão são intencionais. Então, assim, lembra que o professor falou anteriormente? Se eu tenho a ação para salvar alguém e mato essa pessoa, a atitude foi minha, então ele é doloso. A omissão dos rapazes lá na foto anterior, lembram? Filmando o afogamento, eles têm a intenção de filmar o afogamento, então eles têm uma atitude dolosa. Mesmo sendo omissos, eles vão provocar prejuízo a outra pessoa. Então lembra, dolo é quando há intenção. Houve intenção, o ato é doloso. Não houve intenção, o ato pode ser culposo. Repetindo, dolo é quando há uma intenção deliberada de defender o direito ou de ocasionar prejuízo a outra pessoa. Por exemplo, entra um bandido em sua casa. Aí você tem uma arma dentro de casa. Você pega a arma e pica fogo no bandido. É doloso ou é culposo? É doloso. Você tinha a intenção de matar a pessoa. Ninguém comprou uma arma para brincar. Aí a gente fala, não, mas eu comprei uma arma para me defender. Sério? Você vai se defender de quê? Você vai matar outra pessoa, você não vai se defender. E você sabe que uma arma de fogo... professor, eu vou deixar o bandido entrar na minha casa? Não, existe lei para isso. O seu professor, por exemplo, eu trabalho para que não existam bandidos. Mas infelizmente existem os bandidos. E se entrar na casa, o senhor vai matar? Posso matar para defender a minha honra, a minha família. Mas imaginem se eu mato alguém hoje, o cara invadiu a minha casa e eu mato essa pessoa. Aí todo mundo diz, o professor está certo, porque salvou a família dele, não sei o quê. Mas no dia seguinte, quando eu chegar para dar uma aula, vocês vão ver o professor Paulino como um assassino. Vão ficar com medo de encostar no professor. Isso é preocupante com relação a essas ações de porte de arma, que não vai entrar no caso agora. Isso envolve também, professor, as questões de segurança do trabalho envolvem. Tá? Se a empresa ela é omissa com relação aos EPIs e os EPCs, ela vai ser processada em caso de acidente com vítimas por ato omisso doloso, com intenção de matar, porque ela sabe que se ela não colocar os EPIs e os EPCs à disposição dos seus colaboradores, eles podem morrer. Tranquilo? Segundo item, que seria culpa. A culpa é a falta de diligência na observação das normas de conduta. Ou seja, a culpa é a falta de você prestar atenção em algumas coisas. É culposo quando não há intenção. Ok? A culpa envolve a não intencionalidade. Então, assim, mas eu não tinha intenção de matar ninguém quando eu comprei uma arma. Tinha. Com a arma é doloso. Vamos pegar uma situação de culpa, que é quando você faz sem a intenção de matar. Por exemplo, você sai de carro de casa, você está tirando o seu carro da garagem para ir trabalhar, e uma pessoa passa rapidamente para frente da sua garagem na hora que você está tirando o carro. Você não tem intenção de matar a pessoa. Então não é doloso, é culposo. Você vai responder, porque foi diligência. Você poderia ter observado melhor se vinha alguém passando na sua rua ou não. Por isso que quem tem carro sabe que você tira o carro da garagem com cuidado. No ambiente de trabalho,
Tá? Eu preciso fazer os meus procedimentos de segurança. Por exemplo, eu preciso cortar a corrente antes de executar um serviço elétrico. E aí eu corto de forma equivocada, deixo um fio próximo do outro, sabendo que se um fio encostasse no outro, eu ia ter uma recarga. Isso é um ato culposo ou doloso? Culposo, porque eu não tive a intenção de matar ninguém. Na minha cabecinha eu tinha separado os fios, eu tinha cortado essa ligação. Tranquilo até aqui? Eu espero que sim, tá? O ato é culposo, segundo a lei, quando que o ato é culposo? Quando a ação ou a omissão são involuntárias, quando isso não parte de você, quando não é intenção sua de fazer isso. O ato culposo, normalmente, ele é resultante daquelas 3 palavrinhas: negligência, imprudência ou imperícia. Aí você vai ter um ato culposo. Por quê? Porque eu não tinha a intenção de machucar ninguém. Lembrem-se, o ato ele vai ser culposo quando o agente, por ação ou omissão, não deseja causar lesão a outro ou a outrem, mas o dano ocorre pela ausência de previsão daquilo que deverá ser previsto. Vamos entender? Professor, como é isso? Eu falei no instante a questão do estacionamento, lembra? De você retirar o carro da garagem. Qual é a chance de eu estar retirando meu carro da garagem de ré e passar uma pessoa na frente da minha garagem nesse exato momento? Oi, 100%. O que é que se recomenda a norma que você estacione o carro como na sua garagem de ré? Para quê? Para que você saia de frente e você consiga observar melhor a área para onde você está se direcionando. Todo mundo que tem norma de segurança estaciona o carro na garagem de ré. Primeiro, porque é mais seguro, você estaciona ele de ré e você sai de frente, você tem um campo de visão mais amplo, não é assim? Mas o que é que a gente faz com a pressa? A gente é negligente, às vezes imprudente e deixa o carro estacionado de qualquer forma, vai gerar um acidente. Os EPIs, voltando para o trabalho, os EPIs, a empresa me condiciona a utilizar equipamentos de proteção individual. O que é que eu faço? Não uso. E aí acontece um acidente. De quem é a culpa do acidente? Minha. Mas foi voluntária? Não, foi involuntária, porque eu não queria me machucar. Então eu pensei, se eu ficar sem a luva 10 minutinhos, não vai acontecer um corte, eu posso perder um dedo. Espero que vocês tenham entendido a diferença de culposo e de doloso. Dolo é quando há intenção, culpa é quando não há intenção. Tranquilo? Vamos seguir mais um pouquinho. Bom, vamos pegar essas 3 palavrinhas-chave. Negligência, imprudência e imperícia elétrica, já que o nosso curso é um curso de eletrotécnica e eletromecânica, então nós vamos pegar essas 3 palavrinhas que eu acho que nós já trabalhamos em sala de aula, mas que todo mundo já conhece, então vai funcionar como uma forma de revisão. Negligência, imprudência e imperícia. Primeiro, negligência, que é o mais simples. As imagens são autoexplicativas. Eu sempre brinco com os meninos, por que alguém que trabalha com eletricidade toma choque? Negligência. O que seria negligência? Simples. Ausência de diligência ou cuidado. Ou ainda demora para prevenir ou abastar que o dano ocorra. Vamos entender? O que é isso, professor? Abastar ou prevenir que o dano ocorra. Toda criatura que trabalha com eletricidade sabe, eletricidade dá choque. O que é que a gente faz? Corta a corrente. Por que eu não corto a corrente? Porque eu penso que comigo nunca vai acontecer. Porque eu sou um profissional de 20 anos de trabalho, de 20 anos de mercado. Como é que eu vou tomar um choque? E todos que estão me ouvindo aqui, que trabalham no setor elétrico, sabem, já tomaram um choque e ainda vão tomar vários. Por quê? Negligência. Deixa de cumprir um dos procedimentos básicos. É o suficiente deixar de cumprir um dos procedimentos básicos para que você tome um choque. A segunda palavrinha mágica da negligência envolve outra coisa bem simples, tá? A preguiça, o desleixo vai me levar à negligência. Observe essa imagem. Imagina o dono dessa empresa chegando e pegando esse camarada dormindo em cima do computador, literalmente. A negligência envolve também a omissão aos deveres e às circunstâncias exigem. Por exemplo, era para esse camarada aí estar dormindo?
ou era para ele estar teclando no mínimo, fazendo um documento, fazendo um relatório? Por que é que ele está dormindo? Porque ele é negligente com o seu trabalho. Também, outra característica típica da negligência é a inação, aquela criatura que não faz nada, que você tem que pedir tudo para ela. Você já trabalhando com alguém assim? Você está, por exemplo, fazendo um ajuste, eu estava essa semana fazendo mudança, e aí eu precisava, o rapaz veio me ajudar na mudança, e eu estava parafusando um móvel na parede. E esse móvel tinha 4 parafusos, eu estava com 3 na mão. Né? E ele vendo eu parafusando e a caixa de parafuso do lado dele. E aí, pô, esqueci um 4º parafuso. Aí ele virou para mim e perguntou assim, o senhor quer que eu pegue? Aí eu parei assim e fiz, meu Deus, porque eu estou num processo agora de reeducação, né? Aí eu fiz, não, meu filho, por favor, pegue aí. Mas a vontade é dizer assim, meu filho, não, eu vou virar um parafuso e vou entrar nesse buraco. A inação é uma das características mais comuns dos negligentes. Outro é a passividade, é o oposto de proatividade. Passividade é aquela pessoa que só faz as coisas na medida dela. Indolência, outra característica da negligência. Ausência de reflexão necessária, ou seja, a pessoa nem pensa direito sobre o que vai fazer. Vou voltar para essa imagem autoexplicativa aí. A criatura vai quebrar o teclado aí, porque ele deitou em cima do teclado. Então, se ele refletisse um pouquinho, ele não faria isso. Até porque ambiente de trabalho não é lugar para a gente estar dormindo. E o último é a inércia. São aquelas pessoas paradas. É o que mais tira o professor Paulino do sério. São aquelas pessoas que o mundo pode se acabar e ela não está nem aí. Vocês têm colega de trabalho assim? Que está todo mundo fazendo alguma coisa, a pessoa está lá parada, como se fosse uma parede. E eu penso que elas ficam assim, tomara que não me ache, tomara que não me veja, tomara que não me chame. A negligência é uma das características negativas do trabalho. A segunda palavrinha-chave é a imprudência. Lembra? Negligência, imprudência e imperícia. Negligência, imprudência e imperícia. Vamos para a segunda palavra. Imprudência. As imagens falam por si só. Aí eu gostaria de pedir desculpa a vocês, mas a imagem da direita é uma imagem real, tá? A pessoa foi mexer nos cabos de energia e tomou um choque. A escada já caiu dessa imagem. Vocês podem procurar na internet que é uma imagem real, não é uma fake news não. A da esquerda também é uma imagem divulgada como real, mas essa eu não pesquisei a fonte. Mas você percebe que eu tenho duas atitudes de imprudência aí. O que seria imprudência? Simples, é a minha área na prática. Imprudência é a falta de observância às medidas de precaução e de segurança que se faziam necessárias em um dado momento para evitar-se um mal. Aqui é simples. Quando você não observa as medidas de segurança, você é imprudente. Um exemplo, os meninos sabem da área de elétrica, subir uma escada sem nenhuma forma de isolamento ou de amarração da escada é uma imprudência. Além da amarração da escada, você tem que amarrar a pessoa também, a atracação da pessoa. Mas hoje em dia isso é muito mais cobrado. Eu fico tão feliz quando eu vejo meus alunos ou ex-alunos pela rua aí fazendo serviço, e todo mundo equipadozinho, com equipamento de proteção, tanto coletivo que são os cones, quanto os individuais, capacete, luva, cinto, a máscara. Eu fico feliz demais, óculos, eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Em contrapartida, eu tenho que trabalhar ainda com essas imagens para deixar aqueles que não fazem isso ainda mais espertos. Olha que coisa ridícula, é um ato imprudente. E se existem medidas de precaução e de segurança para evitar um dano maior, por que eu vou me arriscar a tomar um choque como esse cidadão da segunda imagem, tá? Que leva até a morte? A imprudência também ela pode ser percebida apenas com a precipitação, aquela famosa falta de cuidado, né? A falta de observância que a gente falou nesse instante. Acho essa imagem massa. Já tem tantas tomadas nesse T e a criatura ainda quer colocar mais uma. E eu não sei se vocês ouviram o professor Paulo falar isso em sala de aula, mas quem me ajudou a entender como funcionava esses T's foram os meus alunos de elétrica. Na minha casa não tem mais T. Tá? Eu aprendi a distribuir energia em várias tomadas. Fica muito mais fácil. Outra característica do imprudente, óbvio, falta de cuidado. Se ele é precipitado, ele vai ter sempre falta de cuidado consigo mesmo. Outra característica, tá? A imprudência remete à culpa. Lembra? Quando você provoca um dano sem a intenção,
A criatura que coloca os T's, ele não tem noção disso. Mas eu volto a frisar. Se tiver alguém na sala que trabalhe numa empresa ou numa loja de produtos elétricos, me ajuda, por favor. Se os T's não são recomendados, por que eles são vendidos? Fica essa pergunta aí, tá? Outra característica o professor já falou, né? Esse comportamento aí de precipitação e de culpa, né? Ou de falta de cuidado, perdão, que leva à culpa. A imprudência me leva também à violação das regras de condutas ensinadas pela experiência. Quem tem experiência não é imprudente. O experiente ele já sabe tudo que pode acontecer, ou melhor dizendo, quase tudo que pode acontecer. Então ele é mais atento. E lembre-se que experiência não tem a ver com idade, nem com anos de serviço. Experiência tem a ver com como você executa a sua função. Vocês têm profissionais novos com uma experiência fantástica. Você tem pessoas idosas que não têm experiência nenhuma. Então a experiência não tem nada a ver muito com idade, não. Mas quanto mais tempo eu passo na minha área, melhor eu fico com relação ao cumprimento de regras. A imprudência também nos traz a atuar sem precaução. Lembrando, ó, o precipitado, normalmente, ele é empoderado. O que é isso? Ah, não vai acontecer comigo, não. Eu faço isso há 300 milhões de anos. Nunca aconteceu. Por que agora que o professor Paulino está falando vai acontecer? Meio caminho andado para a imprudência. Como é que a gente evita imprudência? Obedecendo às regras e às normas de segurança. A terceira palavrinha nossa, que é a imperícia, ela é complicadinha, tá? Por quê? Porque ela já ocorre em consonância com a imprudência. Vamos ver por quê que isso vai acontecer com a imperícia? O imprudente não observa as normas. Lembram disso? Vamos ver o que é que faz um imperito. Para mim é o pior de todos, é um imperito. Olha essa imagem, a cor dos braços desse mecânico. Luva, luxo, máscara, luxo, capacete, óculos, tudo aí é luxo para essa criatura. Eu até brinquei na sala de aula que um mecânico desse não entra no meu carro nunca, porque eu não vou deixar. O que é um profissional imperito? É simples. É aquele que não tem aptidão especial. Ou seja, ele não sabe fazer aquilo que ele se meteu a fazer. É uma criatura que possui uma falta de previsão no exercício de determinada função, arte ou ofício. E repito, o imperito, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, provavelmente, ele vai fazer besteira. Falta o que a ele? Habilidade e experiência. Então, como ele não sabe o que ele vai fazer, ele acha que tudo que ele está fazendo é certo. E aí reside o perigo. Porque se eu acho que o que eu estou fazendo é certo, eu vou fazer qualquer besteira. Os imperitos, eles levam ao caos as empresas. Tá? Então, assim, vamos recapitular? Foram 3 palavrinhas. Vamos ver se vocês conseguem lembrar quais são, sem que o professor Paulino fale. Muito bem. Negligência, imprudência, imperícia. Qual é o pior deles? A imperícia. A negligência, só recapitulando, ela é simples. Ela é apenas a ausência de cuidado. É só ausência de cuidado. Falou negligência, a gente lembra. Ausência de cuidado, preguiça, inércia, ficar parado, não refletir sobre o que vai fazer. A imprudência já é falta de atenção às normas de segurança. É o desatento. Aquela criatura que não tem atenção nenhuma. E a imperícia é a falta de perícia. É a criatura que não sabe o que está fazendo. Então, quem não sabe o que está fazendo errado sem saber. Bom, meninos, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula online. Resolvam aquelas questões lá do início da nossa aula. E qualquer dúvida, chama o professor pelo WhatsApp. Tá? Mas lembra, não bota a mesma dúvida várias vezes, não. Presta atenção se um colega não já perguntou aquela que seria a sua dúvida anteriormente, ok? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.